Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cada vez mais venhamos estar pregando a palavra maravilhosa de nosso Senhor Jesus, que venhamos estar levando a palavra do nosso Deus para mais e mais pessoas, que mais e mais pessoas venham estar conhecendo aquilo que Deus tem revelado para as nossas vidas. Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Lopes de Oliveira das Graças. Sou cristão para a honra e glória do nome do Senhor. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que eu senti no meu coração de estar comentando sobre esse assunto, que é sobre o liberalismo teológico. Sabemos que hoje existem vários pensamentos, várias escolas teológicas que têm uma maneira diferente de estar pregando, uma maneira diferente de estar ensinando os cristãos doutrinas essenciais, como a doutrina da Trindade, que é a doutrina essencial que cada um de nós cristãos devemos estar guardando. Hoje é um momento muito importante de estarmos comentando sobre isso. Eu costumo sempre fazer vídeos lá no Face, mais bíblicos, mais de estudo bíblico, mas eu resolvi fazer um vídeo mais diferente sobre a teologia liberal, os perigos que ela representa para nós cristãos, para nós que pregamos a palavra do Senhor Jesus. Sabemos que hoje existem várias igrejas, várias denominações que têm uma forma diferente de pregar, uma forma diferente de estar ministrando a palavra de Deus. Isso é comum. Cada pessoa tem a sua maneira de entender, de interpretar a palavra de Deus. Isso não é diferente para cada um de nós, que cada vez mais pregamos, ministramos aquilo que está na palavra de Deus. Isso então deve ser o nosso ponto de partida, que é pregar, revelar aquilo que Deus tem falado conosco, aquilo que Deus ele tem feito para conosco. Deus ele tem nos guardado, Deus ele tem nos abençoado muito. Cada vez mais Deus ele tem revelado os seus propósitos, os seus planos em nossas vidas. Então isso deve ser um fundamento importante para nós pregarmos, evangelizarmos nas ruas, não ficarmos apenas dentro das igrejas, mas sairmos para pregar, falar aquilo que Deus ele quer falar conosco, que é muito importante. A palavra de Deus ela deve ser o nosso ponto principal, a nossa única regra de fé e prática. Então aquilo que não está na palavra de Deus, nós devemos rejeitar de todas as formas, que não é aquilo que Deus quer que a gente entenda, aquilo que Ele quer que a gente compreenda, que está na sua palavra. Então, é de extrema importância a gente cada vez mais estar firmado na rocha da palavra de Deus, na rocha que é o nosso Senhor Jesus. A teologia liberal, entrando no assunto, ela tem seu início no século XVIII com o movimento iluminista de teólogos que começaram a ter uma nova forma de entender, de interpretar a Bíblia, diferente daquelas pensamentos mais tradicionais de que Deus ele intervém no mundo, de que Deus ele cuida do ser humano, que Deus criou todas as coisas literalmente pelo poder da sua palavra. Essa teologia ela tem muita influência hoje em livros, ela tem muita influência hoje em várias faculdades teológicas muito conhecidas. Então, é claro, ela tem tido muita influência hoje em vários lugares. Então, sabemos que isso é muito comum hoje. Várias pessoas terem uma interpretação da Bíblia um pouco mais alegórica, um pouco mais superficial. Acaba que não crê, elas acabam não acreditando em muita coisa que está na Bíblia, como o pecado original, que Deus criou o ser humano do pó da terra, que colocou ele dentro de um jardim, o jardim do Éden. Algumas pessoas elas acabam negando isso. Então isso é um erro gravíssimo que a gente deve combater com todas as forças, porque
aquilo que não está na Bíblia a gente deve rejeitar de todas as formas. Então, hoje a teologia liberal ela tem um novo pensamento. É claro, ela tem mais de 200 anos de história, ela foi muito influenciada pelo materialismo, pelo relativismo, como a gente pode ver. Então ela tem tido uma influência muito grande hoje, em vários lugares, em vários livros, vários professores de teologia, eles têm tido esse pensamento. É claro, um pensamento muito perigoso, que tem afastado as pessoas do verdadeiro ensino tradicional, dos pais da igreja, daquilo que as pessoas durante os séculos de história do cristianismo elas têm guardado, que é a doutrina essencial de que Deus ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, que nada veio a existir por acaso, porque esse é um ponto essencial que cada um de nós devemos guardar, não negar doutrinas essenciais da fé cristã. Então, hoje a teologia liberal ela tem tomado vários rumos, ela tem entrado em vários lugares, inclusive na Europa, como a gente pode perceber, a teologia liberal ela fez um estrago muito grande durante vários anos, de vários anos para cá. Várias igrejas na Europa elas têm fechado as portas. Eu tenho lido algumas notícias no Google dizendo que várias igrejas na Europa, cada ano que se passa, tem perdido vários fiéis, várias pessoas, vários membros têm saído das igrejas tradicionais, como a metodista, a presbiteriana e a batista, porque as pessoas elas começaram a terem ensinamentos distorcidos da Bíblia, ensinamentos que têm afastado várias pessoas da palavra de Deus, negando várias coisas que Deus revelou na sua palavra. Então isso tem feito um estrago muito grande nas igrejas na Europa. A teologia liberal, de todas as formas, ela deve ser combatida, nós devemos combatê-la com a Bíblia, com a palavra de Deus. Não devemos aceitar uma teologia que não acrescenta nada na vida espiritual dos cristãos, porque a teologia liberal ela é uma heresia muito grande, é um pensamento muito perigoso para a vida da igreja, para a vida dos fiéis, principalmente de novos convertidos. Então a teologia liberal, hoje ela tem tido muita influência na mídia, várias pessoas têm aderido a esse movimento. É um movimento secular, um movimento relativista, que tem tido várias influências do evolucionismo, como a gente pode ver. Então o evolucionismo de Charles Darwin, como a gente, durante toda a vida nós aprendemos, né, sobre essa teoria, né, de que o ser humano ele veio a existir através de processos aleatórios, químicos, sem a influência de nenhum planejador, de nenhum ser superior, negando totalmente aquilo que Deus diz no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então essa teologia ela nega todos esses pontos fundamentais. Ela acaba acreditando que o ser humano ele não precisa de Deus, que o ser humano ele não precisa de um ser superior que conduza na sua vida moral, sentimental e espiritual. Então, sabemos que a teologia liberal ela tem afastado várias pessoas do verdadeiro ensino tradicional da Bíblia, a palavra que transforma, a palavra que libera as vidas, transforma a vida do homem em Deus. Então, o liberalismo teológico hoje ele tem entrada principalmente aqui no Brasil, em algumas igrejas, como eu pude perceber, pastores que antes pregavam a palavra, que pregavam aquilo que a Bíblia dizia, ensinavam realmente a palavra de Deus para as pessoas. Hoje esses pastores eles têm escandalizado a igreja, têm escandalizado as pessoas, porque eles não pregam realmente aquilo que está na Bíblia, aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, as pessoas hoje têm se afastado totalmente da palavra de Deus. Então, sabemos que hoje é um engano muito grande que está entrando em várias igrejas. Ensinamentos heréticos, ensinamentos perigosos, que nós temos que ter um posicionamento. Nós, como cristãos, devemos combater tudo aquilo que não esteja na Bíblia, que devemos ter a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, como algumas pessoas
durante toda a vida falam. A Bíblia é um livro inspirado. Deus usou homens para escrever a Bíblia, para falar para os nossos corações, para ministrar vários e vários ensinamentos em nossas vidas. Então esses homens, eles falaram por intermédio do Espírito Santo de Deus e escreveram cada coisa que Deus falava, eles escreviam pela fé, por aquilo que Deus usava eles para escrever. Então, a Bíblia é um livro que tem transformado vidas, tem levado várias pessoas para a presença de Deus. Várias e várias pessoas, elas têm se libertado de vícios, de pecados, através da leitura da Bíblia. Então, a Bíblia, ela tem mudado a vida de várias e várias pessoas ao redor do mundo inteiro. Então, é um livro maravilhoso, nenhum outro livro se compara com a Bíblia. Eu posso dizer isso com toda certeza. A Bíblia é um livro especial, um livro importante, que cada ser humano ele venha ter a Bíblia em suas vidas, que eles venham ler a Bíblia, porque o homem, se ele lê a Bíblia com fé, se ele lê a Bíblia por intermédio do Espírito Santo e com uma mente aberta, ele vai ler a Bíblia e através da leitura da Bíblia, ele vai ter a sua vida mudada, a sua vida transformada pela palavra do Senhor Jesus. Então, voltando ao assunto, a teologia liberal, ela despreza a Bíblia de todas as formas, nega que a Bíblia é a palavra de Deus, como muitos teólogos liberais têm feito, negado que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, são pessoas que não têm nenhum cuidado de falar aquilo que o Espírito Santo de Deus ele quer falar. Então, essas pessoas, elas têm negado a Bíblia, afastado as pessoas da palavra de Deus. Várias e várias pessoas têm se afastado do ensino verdadeiro da Bíblia através de ensinamentos distorcidos, doutrinas que não estão baseadas na Bíblia, ensinamentos, como a gente pode ver, que se derivam de pensamentos do homem, de homens que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus. Então, sabemos que isso é um perigo muito grande e a gente, como cristão, a gente deve combater todas as heresias que têm se aparentado ser cristãs, mas que na verdade não são. Então, devemos de todas as formas rejeitar aquilo que não está na palavra de Deus e ficar com aquilo que Deus quer que a gente entenda da sua palavra. Então, o liberalismo teológico, como a gente pode ver, ele acabou com a igreja na Europa. Várias e várias pessoas na Europa têm, cada vez que passa, várias igrejas têm perdido vários membros. As igrejas têm se transformado em bares, restaurantes, boates. Então é algo muito triste para igrejas que um dia pregavam, a palavra de Deus, cantavam, louvavam, adoravam em corais. Cristãos, jovens, crianças adoravam a Deus nesses templos, e hoje esses templos, através de um ensinamento, de uma teologia que não tem nenhum fundamento na Bíblia, essas igrejas hoje acabaram, estão perdendo o brilho da palavra que um dia estava lá dentro desses templos, que essas pessoas que um dia adoravam o Senhor nesses templos, hoje essas igrejas têm tornado cada vez mais vazias. Várias e várias pessoas têm perdido o interesse de pregar a palavra de Deus, porque através de pessoas, de pastores que um dia realmente pregou a palavra e hoje, através de uma teologia que não tem nenhum fundamento na Bíblia, pregam algo que não estão na Bíblia e desviam o foco de várias pessoas daquilo que Deus ele quer revelar para as nossas vidas. Então, o liberalismo teológico hoje, a gente vê que tem muitos pesquisadores hoje que são liberais, cientistas, a maioria deles, infelizmente, são adeptos do materialismo, que nega que Deus intervém no mundo, que Deus não existe, que é um pensamento até materialista, ateísta, que a Bíblia diz o nécio no seu coração, não há Deus. Então, o ateu que nega a existência de Deus, ele se corrompe cada vez mais, porque a natureza nos diz que existe um Deus que cuida, um Deus que transforma, um Deus que liberta o homem. Então a própria natureza comprova a existência de Deus, que Deus realmente existe. Ele criou literalmente as coisas pelo poder da sua palavra. Então, se a gente negar doutrinas essenciais que estão na Bíblia, a gente acaba negando a Bíblia inteira. Então, a Bíblia diz que não devemos acrescentar nada do que está nela, porque
através de um acréscimo que a gente fizer na Bíblia, Deus ele vai riscar o nosso nome do livro da vida e vamos ser condenados eternamente longe da presença de Deus. Então, o homem jamais pode acrescentar nada daquilo que está na Bíblia, nem dizer que a Bíblia deve ser atualizada, porque isso não tem nenhum fundamento. A Bíblia continua sendo um livro mais lido, mais traduzido, mais impresso, vendido e principalmente doado para várias e várias pessoas no mundo inteiro. Então, nada do que está na Bíblia jamais pode ser atualizado, porque a Bíblia, ela é, desde quando ela foi impressa, desde quando ela foi traduzida nos manuscritos, ela continua sendo o livro mais importante. A Bíblia, de maneira alguma, jamais foi adulterada, não foi alterada como alguns céticos dizem por aí. A Bíblia continua sendo o livro mais confiável. Várias e várias pessoas têm comprovado, até ateus que um dia negavam categoricamente que a Bíblia ela foi adulterada, que ela não é confiável. Eles hoje reconhecem que a Bíblia é um livro que, com certeza, é um livro inspirado, um livro que tudo aquilo que ela comenta, tudo aquilo que está nela, como cidades, a arqueologia tem comprovado categoricamente eventos que realmente aconteceram na Bíblia. Então, a Bíblia é um livro muito importante, um livro que tem sido comprovado até pela ciência. Se vocês pesquisarem, alguns cientistas de renome, eles reconhecem que a Bíblia, existe várias provas de que a Bíblia realmente ela foi inspirada por Deus. Então, uma teologia que nega categoricamente aquilo que está na Bíblia não pode ser aceita de maneira alguma por nenhuma igreja séria que tem compromisso com a palavra de Deus. Então, a teologia liberal, ela não é uma teologia bíblica. Ela é uma heresia que deve ser combatida com todas as forças pela igreja, por cristãos comprometidos com a palavra de Deus. Então, não aceitem aquilo que não está na Bíblia. Pesquisem, leiam a Bíblia, peçam a Deus em oração para dar discernimento na hora que vocês forem ter conhecimento, na hora que vocês forem ler e meditarem na Bíblia, que Deus venha revelar para vocês aquilo que está nela, vocês venham entender cada coisa que está na Bíblia e reconhecer que Deus fala ainda. Deus fala ainda conosco através da sua palavra. Glória a Deus. Então, que venhamos ter a mente aberta, não cair em enganos que o inimigo tem jogado. O diabo ele tem jogado laços em várias igrejas que têm aderido a esse movimento, a essa teologia que não tem nenhum compromisso com a evangelização, com a salvação de almas. Amém? Então essa foi a palavra que eu queria deixar aqui. Se vocês gostarem, depois comentem nesse vídeo, compartilhem esse vídeo para mais e mais pessoas, porque com certeza Deus vai falar com vocês. Deus ele vai revelar aquilo que está na sua palavra e mais pessoas vão reconhecer e vão ter compromisso com a verdadeira teologia que é baseada na Bíblia. A teologia que nega que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus Cristo ele morreu para salvar o homem, para libertar o homem da condenação do inferno, e nega que Jesus ressuscitou literalmente dentre os mortos ao terceiro dia. Não é uma teologia bíblica, mas é uma heresia que deve ser combatida com todas as forças por nós que temos compromisso com a palavra de Deus. Amém? Então a mensagem do nosso Senhor Jesus, que ele se humilhou, foi rejeitado, foi humilhado por líderes religiosos que não tinham nenhum compromisso com a palavra de Deus, que estavam apenas para humilhar, para desprezar o Messias, o Filho de Deus, que veio em carne, que veio como uma pessoa humana para nos dar a salvação, que foi crucificado, humilhado, morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, literalmente, para nos dar salvação e vida eterna em seu nome. Então Jesus, ele é o Filho de Deus, ele ressuscitou, literalmente, dentre os mortos, ele subiu aos céus, e hoje existe uma igreja verdadeira. É claro, tem várias igrejas hoje que pregam a palavra verdadeira do nosso Senhor Jesus, que tem compromisso com a evangelização. Então Jesus, ele nos manda evangelizar aí a vários cantos do mundo, pregar e levar a mensagem de salvação que ele tem nos revelado. Então, que a mensagem do Senhor Jesus ressuscitado, que morreu, ressuscitou
e que um dia vai nos dar salvação nas mansões celestiais para sempre no céu. Amém? Então que essa mensagem venha estar nos seus corações. Deus venha abençoar cada um de vocês através desse vídeo. Que vocês depois vejam esse vídeo e tirem suas próprias conclusões. E que Deus venha abençoar cada vez mais e mais pessoas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e fiquem com o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.